Ô Gui, quando a gente fala sobre, ainda também, né, sobre todo tipo de blindagem e proteção de patrimônio, né? Sobre o que a gente tá falando a nível de bens? Tudo. Então, por exemplo, carro, casa, porque todo mundo pensa em carro e casa. Vamos tentar ir um pouco mais além, né? Assim, o que estaria dentro desse escopo, além do carro, casa e empresa? De repente, se o cara ele tem um dinheiro guardado, isso inclui. Por exemplo, o cara tem uma poupança que ninguém sabe... Puta, que o cara tem faz 20 anos. Tá lá, dele, pessoa física. Isso entra na blindagem também ou não? Quando você fala empresas fora do país. Tipo assim, até onde vai até onde o cara tem que se preocupar com relação aos bens que estão cobertos numa blindagem patrimonial? Tem clientes que me procuram para abrir as offshores, né? Você falou de empresa fora do país, né? Foi. A offshore hoje, o grande problema... Já tô deixando algumas coisas aqui, em consciência. O grande problema da offshore é que você tem que fazer umas declarações e avisar. Você tem que declarar, né? Você tem que avisar para o governo brasileiro que a offshore está abrindo. E isso fica dentro dos bancos nacionais, onde qualquer juiz tem acesso. Então, mas tem acesso, tipo assim, ele tem acesso a saber que você tem uma empresa que lá. você tem uma empresa, tipo, fora do país. E aí, quando você tem uma empresa lá, que você declara mensalmente os números de lá para cá, é fácil de você conseguir bloquear. O problema é que quando você faz bloqueios para fora do país, existe uma coisinha chamada carta rogatória. O que é isso? O juiz ele manda uma carta para aquele país falando assim, eu tenho um acordo com você, não é todos os países que ele tem acordo, onde eu quero fazer bloqueios dos bens de determinado bem de uma pessoa que eu estou executando aí fora e eu quero bloquear. E aí o juiz não é obrigado a colher. É isso que eu te perguntar. E aí vem essa história. Ele não é obrigado, mas não tem acordo? Tem, mas de fato como é que vai funcionar isso, né? Vai fazer o quê? Vai vir um embargo por relações internacionais por causa de um processo? Não. Exato. Fica por isso mesmo, né? Então, claro que dependendo da relação de cada país, perdão? Bitcoin e moeda. Criptomoeda, esse tipo de coisa. A criptomoeda, gente, é um negócio maravilhoso. Porque isso é novo, né? É um negócio maravilhoso para quem quer ter o negócio com ele, né? Aquela velha história. Você põe tudo no pendrive, coloca no bolso aquilo ali e acabou. É uma maneira até do pessoal poder fazer uma blindagem de bens extraordinária. Por que tem pessoas que têm medo de mexer com moeda digital? Porque a gente não sabe dia de amanhã. A gente vê um monte de países aí comprando ouro, com medo dessa bomba estourar. Isso é uma preocupação que eu não sou da área econômica, tá? Não sou da área econômica. E como jurista posso dizer que se perder o valor amanhã por qualquer problema, a gente não vai ter como fazer nada, né? Juridicamente não tem o que fazer. Mas dentro desse parâmetro, seria uma maneira. Aí você fala, Guilherme, mas eu tenho uma conta vinculada a uma dessas financeiras e o meu dinheiro, minhas moedas digitais estão nessas financeiras e eu queria saber se dentro desse divórcio ou dentro dessa execução, essa pessoa consegue bloquear. Evidentemente consegue. Agora, se você estiver portando elas com você num pendrive, é impossível conseguir achar, né? Perfeito, boa. E aí manda bala, né? Cara, boa essas dicas, hein, velho? Boa demais. Tem muita coisa, né? Que a gente começa a levantar esses pontos e pensa o seguinte, a gente tá falando aqui de como proteger o nosso patrimônio, mas você tem que pensar também o seguinte, você perguntou o que mais poderia ser bloqueado, né? Existe hoje... Ou o que mais deveria entrar no escopo de proteção, né? Que a pessoa tem que se preocupar. Acho que acredito eu que a pessoa mais ela tem que entender é que não é o dinheiro em si, o carro em si ou a casa em si, mas quando você faz uma maneira onde você coloca no nome de terceiros ou quando você deixa claro para o juiz que houve uma fraude, o problema é a constituição dessa fraude. O juiz fala assim, isso aqui foi uma fraude. Aí a sua vida vira um inferno. Porque é oficial justiça indo na sua porta, é bloqueios na sua conta. Hoje em dia existe um sistema de bloqueio que eles chamam até de teimosinha. Como que funciona a teimosinha? Ela vem e bloqueia a sua conta, a sua conta fica permanentemente bloqueada. Antigamente bloqueava 2, 3 vezes no mês e acabou. Bloqueou 6 da tarde, não achou nada, não bloqueia mais. Bloqueava daqui 2 dias, 2 da tarde, não achou. Agora não. Fica lá 30 dias, 90 dias bloqueado a sua conta e qualquer dinheiro que entra já prende. Então existe uma maneira um pouco mais forte de conseguir se bloquear qualquer valor, qualquer... Cartão de crédito bloqueia também? Cartão de crédito bloqueia. E eu vou te contar a história do cartão de crédito. Como que bloqueia o cartão? Você não consegue passar. Mas esse dinheiro vai ser transferido para outra parte ou não? Não, mas vai te infernizar mesmo. Tá. É você não usar o cartão, você falar, e agora? Eu não tenho dinheiro na conta, eu não tenho cartão de crédito, porque o camarada usava o cartão e pagava a fatura com espécie. Ou pedia pra você receber na sua conta e pagava a fatura. Então, quando você bloqueia o cartão, o cara fala, como é que eu compro alguma coisa? É forçar o camarada a te pagar. E se o cara não tem nem como pagar, como é que ele vai pagar, né, consciência? Esse que é o problema. Não, entendi. O cara, tipo assim, ele vai, digamos... Ele sai de um ponto que ele tá só se esquivando...
do processo e buscar uma solução para pelo menos acertar. Por isso que você vê casos onde há bloqueio de CNH, você vê casos onde há bloqueio de passaporte, por exemplo. O cara fala, putz, eu tô indo pra Disney e tal, o cara tá bloqueado. Fala, que inferno, não consigo sair do país. Já comprei passagem, comprei tudo, travei aqui, ainda fica retido o passaporte lá na Polícia Federal, o camarada fala, e agora, como é que eu faço? Aí estraga, né? Estraga o rolê do cara, né? Aí E é tipo aquela coisa de novela, o cara descobre que o passaporte é bloqueado quando tá chegando no... É sempre no aeroporto. É no aeroporto. Porque o camarada vai lá consultar, vai nada. Ele cata o passaporte, tá lá com o visto, fala, vou fazer uma viagenzinha pra fora com a família, chega lá, travou. Isso, e eu vou dar até uma dica pra vocês, empresários que estão assistindo aqui. Não fica abrindo o processo de falência porque o contador te falou, porque o advogado te falou, sem consultar um especialista na área empresarial. O processo de falência, assim que você entra com o processo de falência, porque a sua empresa tá passando, tá? É muito bom abrir processo de falência, tá? O recuperação judicial, extrajudicial, falência é muito bom. Depois até, se vocês quiserem, entrem em contato que eu explico isso pra vocês. Mas o problema da falência, quando você entra com o processo, uma das coisas que acontece imediato é bloquear seu passaporte. O camarada não sabe disso. Ah, vou abrir falência da minha empresa, só tá difícil. Fica bloqueado o passaporte, o camarada não consegue sair do país, não. Ele fica na pior. Então, é um baita de um risco. Puta, foi bom falar isso aí, viu? É um baita de um risco. Uma outra dica que eu dou pra vocês, empresários, aí é uma dica que eu vou falar até extraoficial, né? Ah, eu tenho risco de perder meu passaporte, eu tenho... Se você tem uma possibilidade de conseguir uma dupla cidadania, vai atrás. Nosso escritório também faz, mas vai atrás. Porque você tem um passaporte, sei lá, europeu, de qualquer outro lugar, você usa esse passaporte pra sair do Brasil e entrar. Você não precisa usar o brasileiro. Aí fica tudo uma maravilha. Perfeito. Entendeu? Então, Cara, tem que pensar até nisso. Eu acho importante a gente falar sobre isso, Gui, porque assim, ó... Novamente eu vou reforçar aquilo que eu tava falando, tá? Eu cansei de martelar isso, e isso realmente eu já falei em outro lugar, tá? Consciência. Eu cansei de martelar isso, Gui, que eu digo assim, ó... Eu acredito realmente que muitas pessoas ainda vivem a vida em modo meio que aleatório e... Vamos ver, depois a gente desenrola, né? É o que mais tem. É o que mais tem, é o que mais tem. Então o que a gente tá falando aqui, tá, Gui, assim, ó... É você gastar um pouco mais de tempo / recursos pra não ter que gastar e não ter dor de cabeça ali na frente, entendeu? Então é sobre isso que a gente tá falando aqui agora, né? Assim, como que eu posso... literalmente montar minha vida como se fosse um jogo de xadrez, onde eu vou colocar cada peça, como que eu vou jogar o meu jogo pra não ter dor de cabeça. Então assim, quando a gente fala sobre... eu vou dar uma outra ideia, porque assim, quando a gente fala sobre, por exemplo, uma dupla cidadania, todo mundo, eu tenho certeza, já pensa em coisa errada. Ah, o cara cometeu uma fraude, ele quer fugir do país. Eu falei, não, cara, não necessariamente. Vou te dar aqui um exemplo. Um exemplo. Brasil, sei lá, bem tolo, tá? Brasil arrumou uma treta com Chile, sei lá que raio de país, entendeu? Ou, por exemplo, eu sou um cara publicamente exposto, de certa forma. Vai um cara, um filho da puta lá e bloqueia meu passaporte. Tá, eu tenho uma margem de manobra pra poder sair do país. Você é um cara que você tem família. Tá, você tem família, cara. Estourou uma guerra. Falou, nenhum brasileiro mais sai. Tá, você não sai também. Nem você, nem sua família. Fica todo mundo fudido lá dentro. Se você pode vazar do país com a tua família, vaze, entendeu? Então assim, o pessoal tem muita gente, tá, Gui, que eles atrelam um plano B como algo negativo. E eu não vejo dessa forma. Eu sempre vejo o plano B e plano C como coisas positivas. Coisas que podem acontecer, que não necessariamente o cara cometeu um crime, ele tá usando isso aí como uma forma tipo, de escapar da justiça. Mas, cara, como que eu posso proteger também a minha família? Esse que é o ponto, né? Isso que você tá falando é importante, porque isso daí que você tá falando é bem uma figura da pessoa que tá no risco do empresariado, né? O empresário como um todo, ele tem que entender o seguinte, que ele, ainda mais o cara que, tendo família ou não, tá? Ele tem que entender que o dia de amanhã é um risco. É um risco, exato. E o risco, ele é totalmente dele. A gente tem o costume de falar no escritório que o empresário tem um peito de ferro. Então o camarada, ele tem que entender que ele vai levar um tiro no sentido figurado ou até literal, a gente não sabe, exato, né? Então o camarada, ele tem que entender que ele tem que ter um plano B, um plano C, um plano D. Claro, o plano A é o objetivo. Os outros planos são planos para ele poder entender que se der algum problema, ele precisa de uma maneira. É engraçado que você tá falando disso, porque tem clientes que chegam no meu escritório hoje, e teve um cliente até específico que ele falou pra mim assim, Guilherme, você é meu quinto escritório que eu vim, ele falou, de jeito, você é meu quinto escritório que eu vim, eu tô buscando fazer blindagem de bens pro meu patrimônio, ele tinha um patrimônio muito grande, e ele falou, eu tô até inclusive cotando preços e tal, eu falei, você pode ir embora, aí ele falou, ficou até chateado comigo, ele falou, cara, mas por que eu posso ir embora? Eu falei, cara, se você veio cotar preço, você vem no lugar errado. Aí ele falou, por quê? Eu falei, porque eu sou extremamente caro, só que eu vou resolver o seu problema, porque não existe uma maneira de você buscar dar um jeitinho. Perfeito, quando é blindagem de bens, ou você faz um negócio
certo. muito bem estruturado e bem feito, Ou você não faz. e pensando 3, 4, 10 anos no futuro, ou você vai ter um baita de um problema. É melhor nem fazer, porque você vai gastar pouco e não vai resolver nada e não vai dar a paz que você precisa. Talvez você até crie um problema, né, Gui? Cria Talvez um você problema. até crie um problema. Cria um problema. Então, cria o seu plano B, cria o seu plano C. Eu acho que tá certinho a sua maneira de pensar, mas crie da maneira correta. E eu vou falar isso porque os contadores são muito meus amigos, né? A gente lida com contador. Quem lida com tributário empresarial tem que lidar com contador todo dia. Só que os contadores, eles têm que andar de mão dada com os advogados. Então, não busque somente a opinião de um advogado sem um contador, e assim como você não deve buscar a opinião de um contador sem um advogado. Eles têm que estar de mãos dadas. Tem que estar de mãos dadas porque para você poder fazer estruturações de uma maneira bem redonda ali. Chega o contador, declara isento aí, vai ver depois é puxar o cara, aumentou 1 milha por mês, né? Não, com certeza, velho. Isso daí dá um problemão, cara. Não, pois é. A gente vai na delegacia fazendária pelo menos umas 3 vezes por semana por causa disso, cara. Sério. Porque o crime de sonegação fiscal, ele é um crime que as pessoas não levam muito a sério. Só que na hora que pega, o cara entra em desespero. O cara fala, ué, eu tô respondendo criminalmente por não ter declarado pagar um imposto? E é o tipo de crime que é o criminoso que você aceita na sua casa, né? Você não aceitaria na sua casa um homicida, um traficante, mas você aceitaria na sua casa um cara que não pagou imposto, né? Pois então, é. por isso que por ser um crime aceitável, as pessoas não dão muito valor, mas tem que entender que isso dá um problema. Já vi vários casos que não deu prisão, mas assim como eu já vi vários que deu. Porque você fala assim, nossa, Guilherme, dependendo da forma reiterada que teve isso daí, você vai ser preso por sonegação fiscal. E aí vem outros, né? Vem fraude contra o sistema do Simples Nacional, que acontece muito. Vem todo tipo de fraude, né? Fraude, sonegação fiscal, lavagem de dinheiro. Quando você vê, você tá dentro do problema. Então toma bastante cuidado em relação a fazer planejamento tributário de forma mal feita.